Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês o passo a passo aqui dessa sandalinha. Essa sandalinha mede 10 centímetros e vai servir para uma bebezinha de 3 a 6 meses, dependendo do pé do bebê. Esse pezinho aqui eu já fiz a minha decoração, né? Coloquei 3 mini florzinhas e coloquei essas meias pérolazinhas. Essa outra aqui ainda não coloquei nada, que é pra vocês verem como que é sem nada. Pessoal, diz aí pra mim, como que vocês iriam decorar essa sandalinha? O que que vocês colocariam aqui? Ou vocês deixariam só assim mesmo, não iam colocar nada? Deixa aí nos comentários pra mim saber. Pessoal, pra gente fazer essa sandalinha, nós vamos precisar aqui, a agulha utilizada foi a 1,75. Vamos precisar de agulha de costurar, um par de fivelinhas, quem for usar fivelinhas, essas fivelinhas, elas estão medindo 2 centímetros. Vamos precisar de cola, vamos precisar de meias pérolas número 3, é a menorzinha que tem, ó, meias pérolas número 3, cor branca, ou vocês podem utilizar a cor que vocês preferirem. E vamos precisar também, aqui, a linha utilizada para a parte de cima, essa aqui, a cor 3526, Tex 378. Para fazer as solinhas, eu usei a cor 7563 e a Tex 378. Vamos precisar também do pegadorzinho de pérola e vamos precisar de um par de solinha de feltro, que mais na frente do vídeo aqui vocês vão ver a solinha de feltro. E então é isso, pessoal. Antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, quem ainda não for inscrito, né? Ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também para ajudar o canal, comentários. Vamos agora para o passo a passo. Aí, aqui, pessoal, pra gente fazer aqui a nossa sandalinha, né? Nós vamos precisar da solinha tripla falsa. Essa solinha que tem uma aqui que as duas carreiras formam a última. Aí, juntando com essa que tem só uma carreira, aí fica como se fosse 3 solinhas. Então, é a solinha tripla falsa 10 centímetros. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo aqui dessa solinha. Agora, que tá prontas as nossas solinhas, vamos deixar ali de lado e vamos fazer as tirinhas de trás. Pessoal, pra gente começar a fazer aqui as nossas tirinhas de trás, nós vamos deixar um pouco de linha, deixa aqui meu pouco de linha, né? Agora, nós vamos fazer aqui 32 correntinhas. Então, eu venho aqui, faço meu nozinho inicial, faço aqui, né? E agora, eu vou fazer 32 correntinhas. Aí, eu fiz aqui as 32 correntes, agora, a gente vai fazer pontos baixos. Vou pular a primeira, segunda, vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Vamos colocar um ponto baixo em cada correntinha até completar 5. Contando com essas duas aqui do início, eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui na nossa quinta correntinha, onde seria o nosso quinto ponto, nós vamos colocar 2 pontos no mesmo pontinho, ou na mesma correntinha. Fiz um aumento aqui. Vou na próxima correntinha, que ficou quase sumida. Então, venho aqui na próxima correntinha, faço um ponto baixo. Vou na próxima aqui, faço mais um ponto baixo. Nessa próxima correntinha aqui, vamos colocar 2 pontos na mesma correntinha, que é pra dar aquela curvinha. Ó, desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos colocar
um ponto baixo em cada correntinha, até ficar faltando 8 correntinhas aqui para finalizar essa carreira. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos fazer aqui até na nona, pessoal, até na nona carreira. Na nona correntinha aqui, contando daqui pra cá até na nona correntinha. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos baixos, né? Deixa eu só contar aqui, após o nosso aumento, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos após o aumento. Falta aqui 8 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu venho aqui nessa correntinha, vou colocar 2 pontos baixos na mesma correntinha. Vou vir aqui na próxima, coloco um ponto baixo. Venho aqui na próxima, mais um ponto baixo. E nessa próxima aqui, nós vamos colocar 2 pontos no mesmo pontinho, na mesma correntinha, ó, igual a gente fez aqui. Sobraram 4 correntinhas, então, nessas 4 correntinhas, nós vamos colocar um ponto baixo em cada uma delas. Essa tirinha aqui, pessoal, que eu tô fazendo é para sandalinha de 10 centímetros. Então, quando vocês forem fazer outros tamanhos, vai alterar a quantidade de pontos. Aí, se vocês tiverem o pezinho de molde, aí vocês vão fazendo e medindo, aí vocês vão ver com quantas correntinhas, quantos pontos vocês têm que fazer. Então, esse tamanho aqui que eu tô fazendo é para sandalinhas de 10 centímetros. Finalizada a nossa primeira carreira, vamos para nossa segunda carreira. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Se vocês quiserem fazer o ponto baixo normal, pegando desse jeitinho aqui, pode fazer. Essa minha, eu vou fazer com ponto baixo, colocando dentro do ponto baixo, ó. Tem essa alcinha aqui, tem uma alcinha e outra alcinha aqui, ó. Vocês perceberem direitinho, o ponto baixo tem uma alcinha aqui, outra aqui e essa aqui em cima. Eu vou fazer inserindo a minha agulha, ó, por baixo dessa que passa aqui e entre essas duas que estão embaixo. Então, aqui eu vou inserir a minha agulha e vou fazer meu ponto baixo. Ó. Insiro minha agulha aqui dentro e faço o ponto baixo. Vai ficando desse jeitinho aqui, ó, um ponto dentro do outro. Aí, pessoal, quando vocês forem fazer, se vocês forem fazer igual eu tô fazendo aqui, inserindo a agulha dentro do ponto, quando vocês forem fazer essa primeira carreira, vocês não façam os pontos baixos muito apertados, porque senão vai ficar ruim pra vocês inserirem a agulha aqui, ó, que se ficar apertado, a agulha não entra assim com facilidade, ó. Então, é melhor fazer ele um pouquinho mais folgado. Aqui, a gente, contando com a correntinha do início, que vale por um ponto, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, nós vamos vir aqui no próximo, onde a gente ia colocar o nosso 6º ponto baixo, e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Faço o ponto baixíssimo, agora a tirinha que vai abotoar, né, que vai encaixar lá na fivelinha. Essa minha tirinha eu faço com 34 correntinhas, mas aí vocês vão ver o tamanho, dependendo das correntinhas de vocês, do ponto de vocês, vocês vão ver um tamanho que fica legal. A minha eu faço com 34 correntinhas. Aí, eu fiz aqui, pessoal, minhas 34 correntinhas. Agora, a gente vai fazer meios pontos altos. Vou pular 2 correntinhas, venho aqui na próxima e faço um ponto, puxo aqui, né, e faço o meio ponto alto. Laçada na agulha, vou na próxima aqui e faço o meio ponto alto. Nós vamos fazer 6 meios pontos altos, contando com as 2 correntinhas que a gente pulou, que vale pelo primeiro ponto, ó. Temos aqui 1,
2, 3, 4, 5. Então, vou fazer mais um aqui. Se vocês forem fazer para colocar botão, vocês façam 2 correntinhas, que é pro buraquinho ficar maior. Ou vocês façam com um ponto alto, essa tirinha aqui, e faz uma correntinha só e pula outra aqui. Nessa minha aqui, eu vou colocar fivelinha. Então, eu vou fazer uma correntinha laçada na agulha, vou pular uma correntinha, vou vir aqui na próxima e vou fazer um meio ponto alto. Vou vir aqui na próxima, mais um meio ponto alto. Vou fazer uma correntinha, pulo uma aqui e faço meio ponto alto. Eu tô deixando esses buraquinhos para encaixar o pininho da fivelinha, pessoal, porque às vezes a gente faz sem deixar o espaçozinho, aí quando vai encaixar aqui lá no pininho da fivelinha, acaba danificando a linha. Então, eu já deixo os buraquinhos aqui, que já encaixa certinho e não vai danificar a linha na hora de calçar o bebê. Pulo uma aqui e vou aqui no próximo e faço mais um meio ponto alto. Se vocês quiserem deixar mais casinhas, pode deixar. Vou deixar só 3 aqui, né, que dá pra ajustar bem no pé do bebê. Tem 3 lugares pra ajustar. Agora, nas correntinhas seguintes, nós vamos fazer meios pontos altos. Um meio ponto alto para cada correntinha, até chegar aqui nessa primeira que a gente fez. Fiz aqui, pessoal, a minha tirinha, ficou desse jeitinho. Agora, ó, cheguei aqui na minha correntinha aqui, a primeira que eu fiz. Agora, a gente vai fazer assim. Nós vamos pular um pontinho, vamos vir aqui no próximo, ó. Então, eu vou pular esse pontinho, vou vir aqui no próximo, que ficou bem apertado. Ó, puxo e faço aqui um ponto baixíssimo. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, venho aqui no próximo, vamos seguir com pontos baixos, um ponto em cada pontinho. Até ficar faltando 9 pontinhos aqui pra finalizar aqui essa segunda carreira. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos baixos, deixa eu contar aqui pra vocês quantos pontos baixos a gente fez. Então, aqui é o ponto baixíssimo, aqui tá o meu primeiro ponto baixo. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Tá sobrando 8 pontinhos aqui. Eu tinha falado 9, mas é até ficar sobrando 8 pontinhos. Então, eu venho aqui no meu próximo ponto, né? E faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a tirinha onde a gente vai costurar a fivelinha ou o botão. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laçada na agulha, vou pular 2 correntinhas, vou vir aqui na terceira e vou fazer o meio ponto alto. Venho aqui na próxima, mais o meio ponto alto. E nessa aqui, mais o meio ponto alto. Aí, nós vamos pular um pontinho, vamos vir aqui no próximo, ó. Então, eu pulo esse, venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Agora, venho no pontinho seguinte e vou fazer aqui, que ficou bem apertado, não tô nem vendo aqui. É onde que tá uma tirinha e a outra. Ó, só vim aqui igual a gente vinha fazendo. Por isso que é bom a gente fazer os pontos folgadinhos, pessoal, pra não... Porque é pra agulha da gente inserir com facilidade, caso vocês forem fazer com esse ponto aqui, né? O ponto baixo inserindo a agulha no meio do ponto. Ó, eu quis fazer assim pra dar esse efeito, ó. Então, vamos, ó, aqui o próximo. Nos pontinhos restantes, é só a gente colocar um ponto baixo em cada pontinho. Minha agulha puxou a linha errada, ó.
agora sim, certo. E aqui, que é onde tá aquelas duas correntinhas que a gente pulou pra iniciar, né, a carreira anterior, aqui eu coloco também um ponto baixo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá ficando, ó. Aí, é assim, ó, quando a gente costurar lá na solinha, né, essa tirinha aqui, ela vai passar por cima do pezinho e vai abotoar aqui, ó. Vai abotoar, vai ficar desse jeitinho aqui na solinha. Agora, é só fazer a carreira de acabamento, pessoal. Então, a gente puxa aqui, vira o trabalho, vem aqui no próximo ponto e vou fazer aqui pontos baixíssimos, pegando as duas alcinhas do ponto, ó. Aqui onde a gente fez o ponto baixíssimo também faz, ó. Não vamos pular nenhum pontinho. Em cada pontinho, aqui nos pontinhos da tirinha também pegando as duas alcinhas do ponto. Aqui a gente pulou duas correntinhas, então, em cada uma delas, a gente coloca também um ponto baixíssimo. E segue aqui, ó, agora nas alcinhas das correntinhas, colocando ponto baixíssimo. Aqui também coloco um ponto baixíssimo, ó. Desse jeitinho aqui. Agora, é só seguir, pessoal, com um ponto baixíssimo, sempre pegando as duas alcinhas aqui do ponto, desse jeitinho. Ó, vamos seguir, né? Segue aqui, sobe aqui na tirinha, igual a gente fez na pequena. Aqui nas correntinhas que a gente fez, também coloca um ponto baixíssimo em cada uma delas, dá a volta todinha, desce e vai até chegar aqui na correntinha que a gente fez para iniciar a carreira anterior. Vou fazer essa carreira de acabamento aqui e volto pra gente continuar. Aí, fiz aqui, pessoal, a carreira de acabamento, né? Ficou desse jeitinho aqui. Aí, chegando aqui no finalzinho, a gente corta a linha, deixando um pedacinho que dê pra costurar essa parte aqui lá na solinha. Agora, a gente vira aqui lá pra linha que a gente deixou no início e vamos fazer a nossa carreira de acabamento aqui nessa parte de baixo. Vamos colocar um ponto baixíssimo em cada alcinha aqui das correntinhas que a gente fez. Não vamos pular nenhuma correntinha e nem colocar dois pontos na mesma correntinha. É um ponto baixíssimo para cada correntinha aqui. Aí, a gente vai fazer desse jeitinho aqui, até chegar aqui nessa alcinha aqui da correntinha. Daquelas duas que a gente pulou pra fazer a primeira carreira, então, na primeira que tem aqui, é que a gente coloca o nosso último ponto aqui. Aí, aqui, pessoal, chegando aqui, né, ó, fiz toda a minha carreira de acabamento aqui. A linha que sobra, a gente não corta. A gente já deixa ela pra costurar essa parte aqui lá na sandalinha, ó. Nós começamos assim, desse jeitinho, fizemos primeiro a tira grande e depois a pequena, nessa alcinha aqui. Mas, quando a gente for costurar lá na solinha, a gente vira, ó. Aí, a alcinha grande já fica pra lá e a alcinha pequena pra cá, porque eu quero que fique com a carreira de acabamento aparecendo. Se eu deixar ela do mesmo jeitinho que eu fiz, a carreira de acabamento fica diferente. Mas aí não importa, se vocês quiserem colocar desse jeito aqui na sandalinha, também pode colocar. Já nas minhas, eu prefiro que esse acabamento aqui fique aparecendo, ó. Então, ficou assim a nossa primeira tirinha. Agora, a tirinha do outro pé, a gente faz assim. A primeira carreira é igualzinho, a gente fez lá no outro. Então, do mesmo jeito que a gente fez a primeira carreira nessa, vamos fazer nessa aqui também. Depois de pronta a primeira carreira, nós vamos fazer a segunda carreira, que é onde vai mudar para ficar o pazinho certinho. Então, aqui eu faço uma correntinha, viro, vou aqui no meu ponto, né? Meu segundo pontinho, já faço o meu ponto baixo.
Contando com as correntinhas, com a correntinha do início, então, aqui eu já tenho 3 pontos. Aqui, 4, 5, 5 pontinhos. Venho aqui no sexto e vou fazer um ponto baixíssimo. Nessa, a gente fez a tira grande, né? Eu fiz aqui os meus 5 pontos baixos, fiz o ponto baixíssimo e fiz 34 correntinhas. Para mudar, para ser o outro pezinho, aqui a gente vai fazer só 5 correntinhas, que vai ser a tirinha onde vai ficar a fivelinha. Então, fiz as 5 correntinhas, pulo 2, venho aqui e faço o meio ponto alto. Venho aqui no próximo, meio ponto alto, e aqui no próximo, mais o meio ponto alto. Aí, eu pulo um pontinho, venho aqui no próximo e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer aqui, né, os pontos baixos, um ponto em cada ponto, até ficar faltando 8 pontinhos para finalizar, igualzinho lá no outro. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos baixos aqui, falta 8 pontinhos para finalizar, né? Então, a gente vem aqui no próximo e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a tirinha maior, que é com 34 correntinhas. Aí, eu fiz aqui as correntinhas, agora é só voltar igualzinho a gente fez lá no outro pezinho. Faz os meios pontos altos, né? 6 meios pontos altos, depois deixa um espaçozinho, faz 2 meio ponto alto, espaçozinho, 2 meios pontos altos, espaçozinhos e depois meios pontos altos até finalizar a carreira. Igualzinho a gente fez aqui, ó. Igualzinho a gente fez essa tirinha, vamos fazer essa aqui. Então, eu vou fazer até chegar aqui na correntinha e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui a tirinha, né, igualzinho a gente fez no outro. Agora, eu pulo um pontinho, venho aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo. E nos pontinhos restantes, vamos colocar pontos baixos. Um ponto baixo em cada pontinho aqui. Aqui vai dar 5 pontinhos. Olha, fiz 3, aqui o 4º ponto, e aqui na correntinha, né, meu 5º ponto. Finalizamos aqui a nossa segunda carreira. Agora, é só voltar fazendo a carreira de acabamento, igual a gente fez no outro pezinho. Aí, faz a carreira de acabamento aqui em cima, depois vira pra cá e faz a carreira de acabamento, igualzinho a gente fez no outro pezinho lá. Então, eu vou fazer aqui essas carreiras de acabamento e volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Aí, aqui, pessoal, fiz as carreiras de acabamentos, né? E ficou desse jeitinho aqui. Ó, pra vocês verem a diferença. Nessa daqui, a gente fez primeiro a tira grande e depois a pequena. Já pra fazer o outro pezinho, quando a gente vai fazer a nossa segunda carreira, né? A gente faz primeiro a tira pequena e depois a grande. Aí, quando a gente for costurar na solinha, só virar assim pra ficar aparecendo a carreira de acabamento, né? Ó, vira assim, aí, ó, esse pezinho vai fechar pra cá. E esse outro pezinho vai fechar pra cá. Aí, vai formar o pazinho aqui certinho da sandalinha. Aí, tá prontinho aqui as tirinhas, né, pessoal? Agora, nós vamos deixar ali de lado e vamos fazer as tirinhas da frente. Pra fazer nossas tirinhas da frente, nós vamos deixar um pouco de linha assim. Aí, nós vamos fazer aqui 28 correntinhas. Então, eu faço o meu nó inicial e vou fazer aqui 28 correntes.
Aí, eu fiz aqui, pessoal, as 28 correntinhas. Agora, a gente vai fazer assim, ó, vamos pular a primeira, segunda, vamos vir aqui na terceira e vamos fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo, pessoal, vocês façam ele assim um pouquinho folgadinho, porque depois a gente vai vir com uma outra carreira de ponto baixo, inserindo o ponto dentro do ponto. É um pouquinho diferente do ponto normal que a gente faz, o ponto baixo normal. Então, aqui é só fazer um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no finalzinho. Aí, eu fiz aqui, pessoal, a carreira de ponto baixo. Agora, a gente vai para nossa segunda carreira. Vamos fazer 2 correntinhas, vamos virar o trabalho e vamos vir aqui e fazer um aumento. Que é para ficar meio inclinadinho aqui pro lado. Fiz o aumento, agora, pessoal, a gente vai trabalhar desse jeitinho aqui, ó. Aqui no ponto, a gente tem essa linha que passa aqui em cima, e aqui embaixo a gente tem uma para um lado e outra para o outro, né? Então, nós vamos inserir a nossa agulha aqui entre essas 3 alcinhas aqui de linha, ó. Venho aqui e faço o ponto baixo. Por isso que eu pedi para vocês fazerem mais folgadinho esse ponto, ó. Que aí a agulha entra com facilidade dentro do ponto. E vai ficando desse jeitinho aqui. Em cada pontinho, vamos colocar um ponto baixo. Vamos fazer assim, até chegar lá no finalzinho. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui minha carreira de ponto baixo. Pra finalizar aqui a carreira, tem um ponto baixo aqui e tem aquelas 2 correntinhas que a gente pulou pra fazer a carreira anterior, né? Então, eu venho aqui nesse ponto, coloco meu ponto baixo. Meu último ponto vai ser nessa correntinha que tem aqui em cima, ó, a primeira correntinha aqui. Então, venho aqui e faço meu último ponto baixo. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, vamos para a carreira de acabamento. Viro o trabalho, venho aqui no pontinho seguinte, pegando as 2 alcinhas do ponto. E agora, a gente vai colocar aqui, ó, nesses buraquinhos aqui, entre cada pontinho. Então, aqui, faço um ponto baixíssimo, ó. Em cada pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos fazer assim, vai ficando assim, até chegar no nosso último ponto, que é na correntinha aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz a carreira de ponto baixíssimo, ficou desse jeitinho, ela encolhe um pouquinho depois que a gente faz a carreira de ponto baixíssimo. Então, agora, puxo a linha, eu corto deixando um pedacinho aqui que dê pra mim costurar essa pontinha lá na solinha. Prontinho aqui, agora, nós vamos virar o nosso trabalho lá pra linha que a gente deixou no início e vamos fazer pontos baixíssimos aqui nas alcinhas das correntinhas, ó. Vamos fazer um ponto baixíssimo para cada alcinha aqui das correntinhas, até chegar nessa alcinha dessa correntinha aqui. Chegando aqui, pessoal, ó, na alcinha da correntinha aqui, a linha que sobrou eu não corto, porque essa linha eu vou usar para costurar essa pontinha lá na solinha. Aí, ficou, pessoal, esse lado mais inclinadinho aqui para um lado, né, e esse lado aqui reto. Aí, pessoal, a gente vai fazer outra tirinha igualzinha a ela, só que essa outra tirinha com 27 correntinhas. A gente fez essa com 28 e essa com 27, é a única diferença de uma tirinha para outra. Prontinho aqui, essas tirinhas, agora a gente vai para nossa próxima tirinha. Para fazer essa nossa outra tirinha, pessoal, nós vamos fazer 28 correntinhas também. Então, eu deixo um pouquinho de linha, né, pessoal? Aí, nós vamos fazer o nosso nó inicial e vamos fazer 28 correntinhas e uma carreira de ponto baixo, igual a gente fez na tirinha que a gente fez agora há pouco. Então, eu vou fazer aqui as minhas 28 correntinhas e vou fazer a carreira de ponto baixo, igual eu mostrei lá na outra pra vocês, e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz as minhas 28 correntinhas e fiz a minha carreira de ponto baixo.
Agora, a gente vai para nossa segunda carreira, que ela é um pouquinho diferente da outra tirinha que a gente fez. Na outra tirinha, a gente fez o aumento aqui no início, né? Então, nessa tirinha aqui, a nossa segunda carreira, o aumento vai ser no final da carreira. Então, eu não vou colocar ponto aqui, eu vou vir aqui entre as alcinhas de linha, né, aqui do meu segundo pontinho, que eu não vou colocar aumento, então, já venho aqui direto. E vou já fazer aqui meus pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto, até chegar no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho, pessoal, eu volto para mostrar para vocês o aumento lá no final. Aí, aqui, pessoal, finalizando a nossa segunda carreira, eu venho aqui nesse pontinho, né, faço meu ponto baixo, ó. Seria um pontinho aqui e um pontinho na correntinha, mas aí a gente vai fazer o aumento. Então, eu vou colocar um ponto baixo aqui, vou vir aqui na correntinha e vou colocar 2 pontinhos nela, que meu aumento tá sendo no final da correntinha aqui. Então, ficou desse jeitinho aqui a nossa segunda carreira dessa outra tirinha. Agora, vamos virar o trabalho e fazer a carreira de acabamento, ó. Venho aqui no meu segundo pontinho, né? E vou fazer aqui os pontos baixíssimos, igual a gente fez na outra tirinha. Aí, vamos fazer até chegar aqui no finalzinho, corta a linha deixando um pedacinho, depois vira e faz aqui e deixa a linha. Aí, aqui, pessoal, fiz a minha carreira de acabamento, né? Igual eu falei pra vocês, a pontinha que sobrou eu deixo. Aí, pessoal, nós vamos fazer outra tirinha igualzinha a essa que a gente fez, só que com 27 correntinhas, ó. O aumento vai ser no final da carreira igualzinha a gente fez essa. Então, essa com 28 e essa com 27, mas o passo a passo é o mesmo, só muda a quantidade de correntinhas. Deixa eu medir aqui agora. Essa aqui com 28, ela tá passando um pouquinho de 9 centímetros, ó, a pontinha dela aqui. Ó, quando a gente termina, a gente dá uma esticadinha. Então, aqui deu 9,5 centímetros, ó. 9,5 centímetros. Essa outra aqui vai dar quase o mesmo tamanho também, ó. Quase 9,5 centímetros que ficou essa outra tirinha. As outras também ficaram do mesmo tamanho, ó. São 4 tirinhas. Tudo prontinho, nossas tirinhas, a parte de trás e as solinhas. Agora, a gente vai costurar as tirinhas aqui na nossa solinha. Então, vamos pegar uma solinha dessas aqui, que tem só uma carreira aqui, formando a última carreira. Aí, aqui, pessoal, pra gente saber aonde que nós vamos costurar, nós vamos pegar a nossa agulha e ver o ponto que tá dando certinho aqui, ó. Na verdade, ela tá entre esses 2 pontinhos aqui, então, eu vou marcar nesse aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, tá entre os 2 pontos, só que ela tá um pouquinho mais pra esse ponto, então, eu marco aqui. Conto 12 pontinhos, marco. Aí, eu conto 1, 2, 3, 4, marco. Aí, venho de novo no pontinho marcado, conto 12 pontinhos, marco. Aí, conto 1, 2, 3, 4 pontinhos e marco. Ficou aqui contando desse pontinho aqui, ó, que tem antes do ponto marcado, contando desse ponto até esse outro aqui, deu 11 pontinhos separando aqui essas partes. Mas aí, vocês vão ver na solinha de vocês certinho onde que fica rente um com o outro, que às vezes não dá certo assim pra ficar rente com o outro com a mesma quantidade de pontos. Mas se vocês derem, pode deixar assim. Depois de pronto aqui, né, marcado o local, vamos pegar a nossa agulha de costurar, vamos colocar aqui na linha que a gente deixou. Aí, a gente vai costurar, pessoal, com aquela parte, ó, que ficou a carreira de acabamento, pra ela ficar pra fora, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Então, eu venho aqui e vou costurar nesses 4 pontinhos aqui que eu marquei. Venho aqui, né, no pontinho marcado, insiro minha agulha, puxo
venho no outro pontinho, ó, venho no pontinho aqui, mas eu coloco pra sair no mesmo local aqui, ó, no mesmo ponto onde eu inseri a linha, eu coloco pra ela sair aqui em cima. Aí, eu pego aqui, entre as duas alcinhas aqui do último ponto baixíssimo que eu fiz aqui na carreira de acabamento. Aí, eu puxo e aperto. Aí, eu puxei, né? Aí, eu volto no mesmo pontinho, ó, no mesmo pontinho, volto aqui pra baixo. Venho no próximo ponto, pego aqui, puxo, volto no mesmo ponto. Venho aqui no próximo ponto, pego aqui, puxo e volto no mesmo pontinho. Puxo, retiro a linha aqui, né, e venho no meu último pontinho aqui, onde tava marcado. Pego desse jeitinho aqui, puxo e volto no mesmo pontinho aqui, pra trás da solinha. Então, costurei aqui nos 4 pontinhos marcados. Agora, aqui, é só fazer os nozinhos, né, que é pra não desmanchar. Eu pego aqui nessas alcinhas assim. Puxo. Venho aqui, mesmo lugar, né, e faço aqui um nó. Aperto. Agora, eu passo ela aqui, nessas alcinhas aqui, sem passar lá do outro lado da solinha, só aqui nessas alcinhas aqui, ó. Agora, eu corto essa pontinha aqui. Aí, quando a gente vir com a solinha de feltro colando, aí cola essas pontinhas e elas não vão soltar, não vão desmanchar. Aí, eu cortei aqui a pontinha, né, pessoal? Aí, nós vamos colocar a nossa agulha na outra linha, que ficou aqui do outro lado, e vamos costurar nesses 4 pontinhos aqui, do mesmo jeitinho que a gente costurou aqui, vamos costurar esse outro lado aqui. Então, como eu já mostrei pra vocês como que costura, eu vou costurar aqui e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já costurei os 2 lados, né? Agora, pra gente costurar nossas tirinhas da frente, nós vamos vir aqui, ó. A partir do primeiro ponto que tem após o ponto que a gente costurou, a gente conta 1, 2, 3, no 4º ponto, vamos marcar. Aí, conta 1, 2, 3, 4, marco. Do outro lado, conta a mesma quantidade de pontos e marca. Aí, a gente vai pegar a nossa tirinha, que é um pouquinho maior do que a outra, ó, que é com 28 correntinhas. Então, ela fica pouca coisa maior que a outra. Então, eu pego essa de 28 correntinhas e vejo se a carreira de acabamento tá pra cima. A carreira de acabamento tá pra cima e o lado que deu uma inclinadinha assim pro lado é que a gente vai costurar aqui na frente. E o lado que tá reto, aqui na frente não, aqui indo pra trás do pezinho, né? E a parte que tá reta vai ser a que a gente vai costurar aqui na frente. Então, vamos pegar a nossa agulha, né? E vamos colocar na linha que a gente deixou e vamos costurar essa parte aqui, que a gente fez o aumento, vamos costurar aqui, do mesmo lado que tá a tira que vai abotoar na fivelinha. Então, é só costurar nesses 4 pontinhos, igual a gente costurou os 2 lados aqui dessa parte. Vou costurar aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, costurei aqui, né, a minha tirinha de 28 correntinhas. Agora, eu vou costurar a tirinha de 27 correntinhas. Eu vejo se ela tá com a carreira de acabamento pra cima, ó. Então, eu venho e costuro o lado que eu fiz o aumento, ó. O lado que eu fiz o aumento é que a gente vai costurar aqui, ó, e depois o outro lado lá. Então, é só costurar aqui nesses 4 pontinhos.
Igualzinho eu já mostrei pra vocês como que costura. Então, eu vou costurar aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já costurei, né, aqui, as 2 tirinhas. Agora, a gente vai marcar onde nós vamos costurar as outras. Então, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, no 5º ponto eu marco. Aí, conto 1, 2, 3, 4 pontos, marco. Do outro lado, a mesma coisa. Conta aqui 1, 2, 3, 4, no 5º ponto marco e conto 1, 2, 3, 4, no 4º ponto eu marco. Depois de marcar, vamos pegar a tirinha maior, que é que tem 27 correntinhas, e vamos costurar nesses 4 pontinhos aqui. Depois, por cima dela, vamos cruzar essa outra e vamos costurar aqui nesses 4 pontinhos marcados. A tirinha maior, ela fica por cima da tirinha menor. Aí, é só costurar. Vou costurar aqui, pessoal, as minhas pontinhas e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já costurei, né? Todas as tirinhas, ficou desse jeitinho. Aí, vocês vão costurar no outro pezinho também, do mesmo jeito que a gente costurou. Vocês só vão observar a tirinha que passa por cima, ó. Ela tem que ficar do mesmo lado que tá a tirinha que vai abotoar, ó. Então, nesse pezinho, ela ficou pra cá, nesse outro pezinho, ela ficou pra cá. Então, vocês atentem a esse detalhe. Depois de costurar, né, pessoal, agora a gente vai pegar a nossa solinha e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Vocês podem começar de qualquer lugar aqui, essa carreira de ponto baixíssimo, que é pra gente fazer a outra parte aqui da nossa sandália. Então, venho aqui, puxo, aí venho aqui no próximo ponto, passo a linha aqui por cima da agulha e puxo a linha que tá dentro do novelo, né, e faço ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, já não faço nada com a linha que tá com a pontinha de linha do início, né? Já venho com a outra aqui e faço ponto baixíssimo. Aqui é só ir fazendo um ponto baixíssimo em cada pontinho, ó, e pegando as 2 alcinhas do ponto. A gente vai fazer desse jeitinho aqui, pessoal. Vamos dar a volta todinha até chegar aqui um pontinho antes do ponto que a gente começou aqui. Então, eu vou fazer essa carreira aqui de ponto baixíssimo e volto aqui pra gente continuar. Aí, eu fiz aqui, pessoal, a volta de ponto baixíssimo. Chegando aqui, falta um pontinho pra gente finalizar a carreira. Então, eu corto a linha, puxo e vou colocar aqui nessa pontinha a minha agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, aí eu vou passar ela aqui por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto. Puxo, aí eu venho aqui entre as 2 alcinhas do último ponto. Puxo, formamos aqui o nosso pontinho. Aí, eu venho aqui, vou passar aqui nesses pontinhos, né? Nessas alcinhas aqui. Puxo. Vou amarrar aqui essas 2 pontinhas, que é pra não desmanchar. Quando vocês fizerem o primeiro nozinho, não aperta muito, que é pra não franzir. O segundo nozinho já pode apertar bastante. Ó, ficou assim. Aqui, a gente vai cortar um pouquinho dessas pontinhas, mais ou menos aqui. Então, vou cortar aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, cortei as pontinhas. Aí, a gente vai vir aqui pra frente, ó. Então, nós vamos colocar nossa agulha rente com as correntinhas, ó, e vamos ver o ponto que tá bem no meio. Esse pontinho aqui, aí eu marco. Aí, a partir do pontinho que tá do lado dele, eu conto 1, 2, 3, 4 e marco. Aí, venho aqui, 1, 2, 3, 4, e nesse 4º ponto, eu vou amarrar aqui a minha linha, pegando as 2 alcinhas do ponto. Então, venho aqui. Vou amarrar aqui a linha.
agora vou vir aqui no mesmo pontinho que eu amarrei a linha e vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui no próximo pontinho, pegando as duas alcinhas desse jeitinho e vou fazer um ponto baixo. Aí, eu já vou escondendo essa pontinha de linha entre os pontos. Aí, no mesmo pontinho, pessoal, eu vou fazer outro ponto baixo. A gente tá fazendo um aumento aqui. Faço o ponto baixo. Vou no próximo ponto, mais um ponto baixo. Vou aqui no próximo, mais um ponto, aqui no pontinho marcado, mais um ponto baixo. Aqui no próximo ponto, mais um ponto. Aqui mais um ponto. Pessoal, não façam esses pontos muito apertados, porque com a outra, quando a gente vir com a outra carreira, a gente vai inserir os pontos no meio do ponto aqui. Aí, nesse pontinho aqui, vou colocar 2 pontos, que é pra ficar igual lá no início. Coloco aqui 2 pontos e venho aqui agora no pontinho marcado, vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar a linha, deixando um pedacinho assim que dê pra mim colocar a agulha de costurar pra fazer o arremate. Aí, aqui, pessoal, então, eu cortei a linha, né? Ó, fiz o ponto baixíssimo, cortei a linha e vou colocar aqui a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, né, pessoal? Eu tirei aquela linha que tava marcando aqui, né, a verdinha, pra não me atrapalhar. Aí, eu venho aqui, desse jeitinho aqui, e vou colocar a minha agulha aqui pra trás, ó, pra sair atrás da solinha. Desse jeitinho. Aí, aqui, nós vamos fazer o nozinho igual a gente fez quando tava arrematando as pontinhas da linha que a gente costurou as tirinhas. Então, venho aqui, ó, faço o nozinho e agora passo aqui nas alcinhas aqui, vindo pro centro aqui da solinha. E agora, eu corto a pontinha. Cortei a pontinha, agora nós vamos para nossa segunda carreira. A gente vem aqui no pontinho que tá aqui, né? Vou contar 1, 2, 3. Nesse terceiro pontinho aqui, vou amarrar a minha linha. Amarrei a minha linha, né, pessoal? Agora, no mesmo pontinho que eu amarrei a linha, eu puxo. E agora, a gente não vai fazer correntinha, a gente já vai vir aqui no próximo pontinho, ó, próximo pontinho, puxo, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, ó, ficou desse jeitinho aqui. Venho aqui na correntinha da carreira anterior que eu fiz pra iniciar, faço um ponto baixo. Essa pontinha de linha, né, que a gente amarrou, já vamos escondendo aqui entre os pontos. Aí, a gente vai trabalhar, pessoal, o nosso ponto baixo tem uma alcinha aqui e outra aqui, né? A gente vai trabalhar, pessoal, dentro, ó, uma alcinha aqui e outra aqui. A gente vai inserir dentro do ponto a nossa agulha, ó. O mesmo ponto que a gente fez as tirinhas, a gente vai fazer aqui, colocando um ponto baixo em cada ponto. Por isso que eu falei pra vocês fazerem ele folgadinho, que é pra vocês não terem dificuldade de inserir a agulha. Vai ficando assim. Aí, nós vamos fazer um ponto para cada ponto até chegar no nosso último ponto aqui. Aí, eu fiz aqui, né, pessoal? Cheguei aqui no meu último ponto baixo, só que aqui ainda tem o ponto baixíssimo que a gente fez.
Então, eu vou colocar um ponto aqui nesse ponto baixíssimo também. Ó, venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, venho aqui, no próximo pontinho aqui, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, mais um ponto baixo. Ó, então, após o nosso último ponto aqui, que é em cima dos pontos da carreira anterior, a gente faz 2 pontos baixos na solinha, né? E um ponto baixíssimo, que é pra ficar 3 igual lá do outro lado, ó. Faço ponto baixíssimo, corto a linha, puxo, coloco ela pra trás e arremato igualzinho eu arrematei essa daqui. Então, eu vou arrematar essa pontinha aqui e volto pra gente fazer a nossa próxima carreira. Aí, aqui, né, pessoal, já arrematei a pontinha, ó, ficou desse jeitinho aqui. Vamos pra nossa terceira carreira. Então, eu vejo o pontinho que tá aqui, esse aqui é o que eu amarrei ali, então, eu conto a partir desse. 1, 2, 3. Sempre vamos contar 3 pontinhos pra iniciar a próxima carreira. Amarro minha linha aqui no meu terceiro pontinho. Aí, aqui, pessoal, eu amarrei minha linha, né? Agora, nós vamos vir aqui no mesmo pontinho e vamos puxar. Ó, só puxei, não fiz nenhuma correntinha, igual na carreira anterior. Aí, eu venho aqui no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas sempre. Venho aqui e faço um ponto baixo. Venho aqui, faço outro ponto baixo. E já vou escondendo essa pontinha de linha entre os pontos. Aí, aqui, pessoal, chegamos no ponto que a gente amarrou a linha. Aqui, pessoal, a gente vai pular esse ponto que a gente amarrou a linha, né? E só puxou aqui. E vamos vir, ó, no nosso ponto baixo, que vocês repararam, ele ficou meio escondidinho, que ele ficou escondido atrás dessa alcinha aqui. Então, eu venho aqui, eu pulo isso aqui, né? E venho aqui no meu primeiro ponto baixo, que tem aqui. Puxo e faço aqui meu ponto baixo. Agora, é só seguir colocando um ponto baixo em cada pontinho aqui. Desse jeitinho assim, até chegar aqui no nosso último ponto baixo, não no ponto baixíssimo, no ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz meus pontinhos até chegar aqui no ponto baixo, último ponto baixo aqui. Aqui tem o ponto baixíssimo, né, que a gente fez. Então, a gente não faz nada aqui. Já vem aqui no próximo pontinho, aqui na solinha, ó, e faço aqui um ponto baixo. Vou aqui. Faço mais um ponto baixo. E vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, corto a linha, puxo e arremato igual a gente arrematou as outras pontinhas. Aí, eu arrematei a pontinha aqui, né, pessoal? Aí, a gente vai para nossa quarta carreira. Vamos contar aqui, a partir do próximo pontinho que tem aqui, 1, 2, 3. Então, é só amarrar a linha e fazer igualzinho a gente fez essa carreira aqui, a nossa terceira carreira. Aí, nós vamos fazer a quarta e a quinta carreira desse mesmo jeitinho, pessoal. Do mesmo jeitinho que a gente fez a terceira carreira, vamos fazer a quarta e a quinta carreira. Então, como as carreiras são repetidas, eu vou fazer aqui, pessoal, essa minha quarta e quinta carreira e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz a minha quarta e quinta carreira, igualzinho a gente fez a terceira, né? Ficou desse jeitinho. Agora, a gente vai aqui pra trás, vamos procurar o nosso pontinho aqui do meio. Vamos amarrar a nossa linha. Amarrei aqui minha linha, agora, vou fazer aqui uma correntinha, vou vir aqui e vou fazer
um ponto baixo. Ó, em cada pontinho aqui, pegando as duas alcinhas do ponto, nós vamos fazer um ponto baixo em cada pontinho. Nós vamos fazer esses pontos baixos até chegar aqui um pontinho antes do ponto que a gente amarrou a linha. A gente amarrou esse, então a gente vem até nesse aqui. Aí, aqui, pessoal, chegando aqui, ó, a gente vai colocar um ponto no mesmo ponto que a gente amarrou a linha pra fazer a quinta carreira. Então, eu faço aqui um ponto baixo, agora eu venho no meu ponto baixo que tá escondidinho, né? E faço um ponto baixo. Agora, eu sigo aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto. Ó. Desse jeitinho aqui, coloco um ponto baixo para cada ponto, até chegar no meu último ponto. Chegando no meu último ponto, no pontinho que eu fiz o ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo também. Depois, sigo nos outros pontos aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto, até chegar onde a gente iniciou a carreira. Aí, fiz aqui, pessoal, a carreira de ponto baixo, né, em volta aqui, todinho. Agora, nós vamos fazer aqui... Ó, venho aqui na correntinha que eu fiz pra iniciar e fecho com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, agora a gente vai fazer pontos baixos, pegando as duas alcinhas do ponto. Pontos baixíssimos, pessoal, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto, a nossa carreira de acabamento aqui. Ó. Um ponto baixíssimo para cada pontinho. Desse jeitinho aqui, ó, vai ficando assim. Aí, nós vamos fazer esses pontos baixíssimos em volta aqui todinho dessa nossa carreira, né? Até chegar aqui, num pontinho aqui, antes do pontinho que a gente fez o primeiro ponto baixíssimo. Aí, aqui, pessoal, fiz a volta de ponto baixíssimo. Chegando aqui, cortamos aqui a linha, né? E vamos colocar a nossa agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, aí eu venho aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, passando aqui por baixo das duas alcinhas. Venho aqui no último ponto, dentro das duas alcinhas, puxo, formamos aqui o nosso último ponto. Agora, nós vamos colocar a nossa agulha aqui para trás da solinha e vamos arrematar essa pontinha igualzinho a gente já arrematou as outras pontas. Aí, eu cortei aqui a pontinha, né, pessoal? Agora, a gente vai pegar a solinha de feltro e vamos colar ela aqui na nossa solinha. Aí, aqui, pessoal, tá colada aqui a nossa solinha de feltro, né? Agora, nós vamos unir uma solinha na outra. Então, nós vamos pegar essa solinha aqui, aquela que tem duas carreiras formando a última, né? Vamos dar uma esticadinha, porque como a gente trabalhou naquela, ela deu uma esticadinha. Então, a gente dá uma esticadinha nessa aqui também. E vamos colocar ela aqui, ver se não tá torto, ó. Vamos verificar direitinho. E vamos, pessoal, fazer assim, ó. Vamos inserir nossa agulha pegando as 3 carreiras e sempre as duas alcinhas dos pontinhos. Vamos pegar aqui a linha. Puxo aqui, a minha engatou. Deixa eu pegar de novo. Enganchou na linha rosa. Ó. Puxo, venho no próximo ponto, pego essa linha, passo por cima da agulha, pego e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, não vamos pular nenhum pontinho. Essa linha, já passo ela por baixo da agulha e já vou fazendo aqui meus pontos baixíssimos, ó. Venho no próximo. Agora, essa pontinha a gente não trabalha mais com ela, só com a que tá vindo aqui do novelo. Aí, vamos fazer aqui nossos pontos baixíssimos.
ponto sobre ponto, não pula nenhum pontinho. Aí, nós vamos dar a volta todinha até chegar aqui um pontinho antes do ponto que a gente começou. Vou fazer aqui, pessoal, essa volta e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz toda a minha carreira de ponto baixíssimo, falta aqui um pontinho pra gente chegar no primeiro ponto que a gente fez. Então, chegando aqui, eu corto a linha, puxo e vou colocar aqui a minha agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, aí eu vou aqui, passando aqui por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto. E entre as duas alcinhas do último ponto que eu fiz. Aí, vou sair aqui em cima. Puxo, formei meu último ponto. Aí, eu venho aqui no pontinho aqui próximo. Desço aqui embaixo. Pra fazer aqui os nozinhos, né? Que é pra não desmanchar aqui o nosso trabalho. Vou aqui desse jeitinho. Puxo. No mesmo lugar. Faço um nozinho. Aqui no outro, vou fazer mais um nozinho, pra ficar mais seguro. Faço aqui um nozinho. Agora, vou esconder aqui, entre os pontos, essa pontinha de linha e cortar o restante. Ó, corto aqui, depois coloco na linha aqui do início, coloco a agulha nela, coloco aqui pra trás e arremato igualzinho a gente arrematou essa outra ponta. Aí, aqui, pessoal, cortei as pontinhas, ficou desse jeitinho aqui. Aí, aqui, pessoal, vocês alinhem ele direitinho, ó, vê aí certinho. Aí, vocês podem pingar um pinguinho de cola aqui e colar essa parte pra ficar presa nesse outro e nesse outro. Mas aí, quando vocês forem colar, vocês alinhem direitinho, que é pra não ficar torto. Ó, vocês olhem direitinho e pode colar. Aí, pessoal, agora a gente vai fazer essas mini florzinhas aqui, que é pra colar aqui em cima, caso vocês queiram fazer elas. Senão, vocês podem colocar uma outra coisa. Pra gente fazer essas mini florzinhas, pessoal, é bem fácil, ó. Faço aqui o nó, o anel mágico, ó. É só de correntinhas. Faço aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. A gente vai fazer assim por 5 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, mais uma aqui, 5. Aí, vou cortar a minha linha. Cortei aqui a linha, aí, ó, puxo desse jeitinho assim. Pega essa aqui, que é a do anel, e aperta um pouquinho. Aí, eu pego essa outra aqui, que é a do finalzinho, né, que eu cortei agorinha, e passo aqui dentro, puxo pra cá. Aí, pego a outra, que é a que tá do anel, que vai apertar, né, pra formar a florzinha, ó, que fofinha, mini, 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 mini mesmo, essas florzinhas, são bem pequenininhas, são para decorações bem delicadinhas mesmo. Agora, é só dar aqui 2 nozinhos e cortar as pontinhas. Aí, aqui, pessoal, a gente vai fazer 3 florzinhas para cada pezinho, ó, 3 florzinhas. Depois de pronto as florzinhas, pessoal, é só vocês colarem aqui juntinho aqui em cima, na parte que passa por cima, né? Na tirinha que passa por cima. Vocês colhem juntinho, né? Aí, depois vocês colhem essas mini pérolazinhas, meias pérolas, ó. São mini meias pérolas, ó, desse jeitinho aqui. Aí, depois que colar, é só colocar a fivelinha aqui, pessoal, na pontinha, ou o botão que vocês estiverem colocando aí.
E vai ficar prontinho aqui essa sandalinha, ó. Ó o charme dela, pessoal. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir a vocês, quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também, para vocês ajudar aqui o canal, comentários. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.